Boa tarde, vida! Aos filhos dos nossos filhos, aos amigos dos nossos amigos, com vocês no podcast Raul Alfredo, no comando, nem tudo é só política. E com Deus, vamos todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, porque só Ele salva, gente. Em tempo de tribulação, pegue na mão dele e vá, porque Deus é o melhor caminho a se seguir. A se estar, não tem outro, viu? Hoje, nessa tarde de sexta-feira tão agradável, eu vou homenagear primeiramente o meu querido, desde quando eu era pequeno, gente, deixa eu contar uma historinha rapidamente aqui para vocês. Eu ouvia na rádio BHFM, quando eu era pequeno, Bom Dia Vida, do William Jorge. Então vai, ó, meu alô pro William Jorge, minha admiração. Eu peguei esse bordão seu, sabe, William Jorge? Não me processe, porque eu acho lindo, por isso que eu peguei, tá? Ó, bacana demais o bordão. Esse bordão já é de 1990, dos tempos de 90, o pessoal não deve lembrar, mais jovem, mas os mais antigos sempre lembram, ainda mais quem escutava BHFM. E hoje eu estou com o meu convidado aqui, que nada mais, nada menos, que é um grande catedrático engenheiro civil, vice-presidente do CREA, secretário da Hipercentro de Belo Horizonte, nada mais, nada menos, estou falando de Álvaro Goulart, um dos que já foi campeões de todos o estado aí, assumiu todos os cargos de secretarias que vocês imaginar em departamentos de estrada e de engenharia. O homem é uma fera. Está aqui ele para contar melhor as histórias. Muito boa tarde, Álvaro Goulart. Bom dia, vida. Viva a vida, né? Viva a vida. Obrigado, Raul Alfredo. Alfredo me retorna um grande amigo que a gente tinha lá do sul de Minas, de Pouso Alegre. Era Álvaro e Alfredo. Agora a oportunidade do Raul Alfredo. Raul Alfredo, Álvaro e Raul Alfredo. O mundo conspira mesmo, né? Claro. As boas energias conspiram a favor da gente. Obrigado por você estar aqui. Raul. Não, prazer é todo meu, viu, doutor Álvaro? Ô, doutor, você vai começar a dizer para mim sobre a sua infância, como que foi ela, já que você é de Pouso Alegre, dessas vindas, idas e vindas, de estradas de rodagem, de engenharias, rodovias. Rodei um bocado. Sou natural de Ouro Fino, Minas Gerais, terra do menino da porteira. Fui criado em Pouso Alegre. Ouro Fino praticamente só nasci. Meu pai tinha um botecão, um antigo armazém, né? Não tinha supermercado. Lá em Pouso Alegre, na avenida principal, lá na Doutor Lisboa, como se fosse a nossa Afonso Pena, onde é curriola política. E aí a gente começa a enxergar um pouquinho da política lá do tempo do Mário Goulart, do Empório Goulart. Quem é de Pouso Alegre tá entendendo o que eu estou falando. Que de manhã até o final da tarde, o Empório, que era o supermercado da época, meu pai atendia todo mundo, do prefeito, do bispo ao... Seu pai era o dono do Empório. Meu pai era o dono. E de 5h30 da tarde para frente, aquela famosa curriola, as confraria, né? Antigamente era curriola, né? Hoje é confraria, hoje está mais chique, né? Aquela curriola da turma lá, vinha para dentro do balcão, era um armazém L. Chegava alguém para comprar alguma coisa lá que não era para tomar uma cachaça, uma cerveja, ficava perguntando, quem que é o dono? Estava lá no meio, o que aparecia, falava... O que você quer? Quero uma cigarra, quero um cara pesar, comprar, fazer o troco. Era aquela confusão que aqui deve ter muita história parecida. Hoje em dia essas burocracias que tem hoje. Burocracia, anotado na caderneta, né, o mais frequente, a turma do boteco era uma folha de papel que embalava cigarro, anotava meu pai aquela letra lá, que a turma fazia aquela confusão lá. Meu pai não fazia tirar gosto, no final de tarde cada um levava o seu. Olha que doideira, né? Você imaginar um negócio desse. E pau comia desembolado e ali comecei a aprender a conviver no meio dos mais idosos, né? Me deu uma experiência muito grande, porque, né? Cabelinho branco, você sabe como é. Você não tem, né, Raul? Mas... Não tem. Os poucos que tem é branco, são brancos. Então, quer dizer, a experiência, né? Você viver com a experiência, não tem nada melhor, né? Você aprende a processar melhor as coisas, processar a vida, né? Viver de uma forma mais leve, entender que você está na vida para... ser feliz, né? Ser feliz, se você conseguir fazer quem está do seu lado feliz, com certeza você vai ser feliz. Esse é o meu propósito de vida. Tá, mas a sua infância, ela foi difícil ou foi uma infância normal, uma infância... vamos dizer assim, folgada? Como é que foi a sua infância? Eu falo que foi uma infância tranquila. Meu pai tinha as posses dele, né? Com a minha mãe, muito dedicado para os filhos. Né? A gente trabalhava no armazém, porque naquela época não tinha essas coisas, tinha que trabalhar mesmo, que eu te falei mais cedo. Um baita aprendizado. Mas assim, estudei em colégio particular, bom colégio de Pouso Alegre, colégio São José,
que focava muito no esporte. Tanto que se você perguntar aqui de esporte, eu joguei tudo que você possa imaginar. Hoje, meu esporte você sabe qual é, né? A gente joga um pouco assim de vez em quando, né, Raul? Mas eu jogava de tudo, o colégio incentivava. Faltava um professor, em vez de colocar um professor substituto, a gente ia para a quadra, ia para a piscina, ia para o tênis de mesa, ia para o xadrez. Então, assim, eu tive uma infância muito saudável, né? Naquela época a gente andava de bicicleta para a cidade inteira, para o entorno de Pouso Alegre, montava time de futebol. Mas é uma infância completamente diferente. Contar aqui para essa juventude hoje não sabe nem o que eu estou falando, não tem nem ideia de imaginar uma infância sem televisão. Sem televisão. Tinha televisão, mas mal assistia, não tinha quase nada para assistir, era doido com futebol quase não passava. Então era uma infância na rua, de correr para os campos de futebol para assistir o futebolzinho, eu sempre gostei, e praticar o esporte e as brincadeiras de turma, né, brigar turma contra turma, e brigava mesmo, o pau quebrava desembolado. Então foi uma infância saudável, graças a Deus meu pai tinha condição de dar uma infância saudável e boa, posso reclamar de jeito nenhum. Ah, que bacana. Só agradecer a Deus e os velhos que deram essa condição. Que bacana, Álvaro. E isso aí trouxe uma experiência vasta para você, porque você é uma pessoa muito bacana, um coração muito bom, que eu vejo você tentando ajudar todo mundo. Então, isso aí porque eles dizem que as pessoas têm que passar por alguma dificuldade, e você não passou e aprendeu mesmo assim, de ser bom com o próximo, né? A dificuldade... não tem jeito de não passar dificuldade, né? A vida é tão assim. Na infância, comparado, o garanto foi ótimo. Mas a dificuldade, você vê, imagina em 1984, quando eu casei, eu recém-formado, saí de Pouso Alegre e fui trabalhar em Salinas, no norte de Minas. Eram 1.050 quilômetros, quando eu cheguei lá, não tinha asfalto, né? De Montes Claros para Salinas, que era o caminho, tinha até Francisco 40 quilômetros, depois tudo terra, e tudo em torno de terra, a cidade... calçada, começando... Salinas é a cidade de um grande amigo meu, um abraço, ó, beijo, Leandro. Leandro, vulgo baiano, é de Salinas. Salinas é uma terra ótima. Na época lá, a fama da Salinas, que continua até hoje, era a Havana, né? A cachaça, Havana, né? lá sempre. São muito famosos. Mas, ó, nessa época lá, pra você ter ideia, namorava por carta. Era carta para lá, carta para cá. Outro dia eu estava contando a experiência que muitos aqui nem entenderam o que é. Para conversar com a namorada, marcava horário, eu ia na cabine telefônica, ligava para ela ou ela ligava para mim. Na cabine telefônica, você imagina, né? Hoje a turma faz uma ligação na hora, no mundo inteiro, né? Não, e apavoram porque você, por exemplo, não responde o WhatsApp na hora, eles ficam nervosos. Porque não viveram antigamente. Não. Que a ficha caía, tinha que pegar a ficha de novo e colocar. E é da ficha. Quando para falar de Salinas para Pouso Alegre, era uma telefonista... Falava, qual o número? Ligava, ficava... Aí atendia lá, demorava, sei lá, uns 3 minutos para fechar a ligação. Para você falar com a pessoa. Para falar sem ver. Olha que doideira. Marcava horário para poder conversar. Mas o aprendizado. Aí o aprendizado hoje, eu e minha esposa, a gente tem mais de 40 anos de casado, eu falo que essa convivência fora nos fortalece. Você não tem a barra da saída da mãe, o ombro do pai para você chorar. Você tem que olhar para a esposa e falar, vamos resolver essa parada. E ser inteligente para resolver e tocar a vida. O Álvaro foi candidato várias vezes, tendo êxito nas votações, não atingiu a votação exata, mas teve êxito em todas as votações. É um cara que representa Belo Horizonte muito bem representado. Ô Álvaro, e falar nisso, pegando carona nisso aí, polarização, Álvaro. Que você vê, como você vê essa polarização que está instalada hoje em BH, em Minas Gerais, no Brasil, e também como você vê isso e qual é o caminho para a gente sair disso? Você que é um homem tão inteligente, tão culto, tão rodado. A polarização realmente ela é triste, né? As definições dela podem ser um monte aí. E eu acho que ninguém cresce na polarização, né? Principalmente a polarização ideológica, né? Se fosse uma polarização de propostas, aí tudo bem. A Câmara ia resolver, o Congresso, entender o que é melhor. Mas a polarização de ideologia, me desculpe, mas eu não vejo nenhum sentido nisso. E eu fiz uma análise outro dia, falando sobre polarização para um grupo de amigos, por que o Fuad ganhou? A gente está aqui recente, nossa vitória aí no segundo turno. O Fuad era o quarto, quinto em todas as pesquisas. E enfrentou quem? Ele enfrentou tanto a polarização, tanto
a extrema-direita, extrema-esquerda, os meios. O Fuad foi praticamente sozinho. Agora você me pergunta, por que ele ganhou? Como é que ele conseguiu isso? Ele ganhou porque tem um trabalho, e aí eu fiz parte dele, porque eu acompanhei o Fuad há muito tempo. Sim. Mais de 15 anos. Era amigo dele pessoal. Acompanhei de truco. Acompanhei não, porque eu sempre jogava contra ele. Gostava de bater nele e em mim. Tirava sarro à vontade. Ele, atleticano e o cruzeirense. A gente tinha todas as rivalidades, mas eram grandes amigos. Te faço análise. Veja bem, pesquisa quarto, quinto, sempre beirando ali, ficando na rabeira, né? Mas ele, quando ele assumiu a vice, e foi quando eu acompanhei ele, eu aposentei no DR, e fui para trabalhar com ele na vice, o Calil deu a ele uma secretaria, uma vice especial, para ele monitorar os grandes projetos da cidade. Então a gente tinha, eu, mais uns 6 ou 7 companheiros, que monitoravam as grandes obras da cidade para destravar. Tinha lá uma secretaria, uma pendência, colada na outra, a gente ia em cada uma. Por que você está demorando? Qual que é o seu prazo? A gente começou a apertar os grandes projetos da cidade, que veio sair aqui. A gente fala, 710, recapeamento da cidade, corredor Amazonas, que está saindo, as obras da Cristiano Machado, internet em vilas e favelas, as PPP da saúde, PPP da educação. Quer dizer, foram grandes obras que o Fuad começou a construir essa história lá, a gente monitorando e apertando. E a gente tinha reunião toda semana com ele apertava a gente, apertava a turma, empoderado pelo vice-prefeito, que todo mundo sabia que ele ia ser o prefeito lá na frente. A gente deu o gás nisso. Quando vem a eleição, e aí ele pôde mostrar quem era o Fuad, quem é o trabalho dele, nós viramos a eleição. Então, quer dizer, para ganhar da polarização, tem uma regra simples: trabalhe, mostre o seu trabalho, realize. Porque a polarização tem lá, cada uma tem seu potencial, mas o povo quer ver lá na ponta o que está sendo beneficiado. Aí se adiantava chegar lá no aglomerado da Sé e falar de um lado ou de outro, se o trabalho estava aparecendo, não adiantava xingar, não adiantava polarizar lá, não. O povo, de uma forma geral, e a maioria, quer o asfalto na porta da casa dele arrumado, quer a iluminação, quer a sensação de segurança, quer realizações. E o Fuad fez. Né? O Fuad fez e faz o que ele fazia, o slogan dele. Então, para derrubar a polarização é fácil, vamos trabalhar. Quem trabalhar, aparece. Ela tem que pôr a mão na massa, dedicar, debruçar nos grandes problemas da cidade, do país e resolver. Ficar só falando assim, do A e do B, infelizmente... Não eu entendo que não. Elege-se, né? Mas e aí? Cadê a realização? Cadê o propósito? Né? Eu não ganhei, tive meus 2.014 votos, mas minha proposta era trabalhar. Né? Vim para fora, espero poder agora, onde eu estou, dar minha contribuição, se estou realizando. O doutor Álvaro Goulart, além de ser secretário do Hipercentro, ele é também vice-presidente do CREA do Estado de Minas Gerais. Doutor Álvaro, vamos lá. Quando eu ando na rua, eu escuto muito o pessoal falando muito mal de política. E eu já vi também que você anda muito na rua, nesses lugares de Belo Horizonte. Por que você acha que o pessoal fala tanto mal dos políticos e agora está englobando secretário, assessor, todo mundo? Eles estão colocando todo mundo no pacote. Por que você acha que a população está tão revoltada com o pessoal das políticas? Os maus exemplos estão aí, né? Antigamente era até mais, vamos dizer, mais tranquilo. Não tinha, né, as redes sociais, instagramáveis, os Instagram da vida, essas coisas todas, que é online, é um just time da vida, está no momento certo, no momento que acontece. Então, as coisas estão mais para fora. E aí, aqueles que têm capacidade sobressaem em relação a isso. É claro que tem os TikTok da vida que conseguem ainda fazer o seu trabalho e convencer diferente, né? Infelizmente, ainda temos isso. Mas, de uma forma geral, que o povo está cansado de ver muito tapinha nas costas de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2, como é a nossa, e na porta da casa dele continuar a terra, não ter uma iluminação bem feita, não ter uma pracinha para os meninos dele brincar, não ter um colégio para o menino estudar. É isso, a sociedade quer, ele está pagando o imposto dele e quer serviço. Então é isso, e acaba caindo todo mundo num buraco, né? Mistura-se e tem muita gente trabalhando, posso te garantir.
essa experiência que eu tive na prefeitura nesses 4 anos, nós trabalhamos demais. Mas é pouco para o que precisa. Né? Nunca vai ser os recursos, tanto financeiro quanto de capacidade de realização, nunca vai ser o que a sociedade quer. Porque os exemplos que a gente vê pelo mundo das coisas acontecendo, a gente quer aqui. Né? Só que nós somos atrasados ainda, a gente tem muito para avançar e espero que com essas redes sociais, a hora que a sociedade começar a entender para que serve a rede social e tirar o proveito do bom dela, a gente pode mudar esse quadro. Verdade. Hoje você acha, então, que as redes sociais, hoje, elas estão mais danificando o cérebro humano do que ajudando? Olha, não posso atestar isso, né, porque não sou especialista da área, mas eu acho que ainda tem muita gente perdendo tempo com rede social. Tempo. Outro dia eu fiz uma imersão de IA e o cara falando, a gente vê muita coisa no TikTok, né, de oba-oba. E tem muita matéria de conteúdo no TikTok de profissionais, mas ninguém olha. Os próprios podcasts, né? Tem muita coisa legal rodando aí. Mas a turma quer o quê? A turma quer da polêmica. A hora que eles acordarem que isso não vai trazer nada para ele, a não ser uma diversão, a diversão você pega um bom filme, uma boa comédia, um suspense, outro tipo de gênero gostar e vai assistir filme. Mas essa alimentação desse tipo de coisa traz a sociedade que nós estamos hoje. Eu falo o seguinte, quando você falou que eu sou vice-presidente do CREA, e a gente tem um número que assusta a sociedade. No Brasil, faltam 75 mil profissionais. Porque o que acontece? A turma hoje não quer saber de estudar. Infelizmente, a moçada não quer estudar. Ela acredita que ela vai pegar um celular, vai ser TikToker da vida, vai ser um blogueiro e vai ficar milionário, como tem alguns. Só que isso é a minoria que atende. E nós falta um profissional na engenharia. É um número assustador. E um país não cresce sem engenharia. Se a gente der uma voltinha aqui no olhar, quase tudo aqui nós temos engenharia. Claro. E falta. Já pensou que coisa? 75 mil profissionais? É muita gente. É muita gente. É muita gente. E a gente sabe que a gente é um país que tem que crescer muito ainda. E não tem jeito de não crescer que não seja pela engenharia. Mas hoje, o que acontece? A moçada prefere, né? Vou pegar um Uber, vou fazer uma outra coisa e não vou estudar. A gente está dentro do CREA, tem esse desafio, a gente está provocando o sistema para a gente começar a discutir com as empresas que contratam, com as instituições de ensino, para a gente mudar um pouco essa cultura, porque é grave, é muito grave. Lá na frente, nós vamos sentir. Falta profissionais para estudar soluções, a maioria das soluções passa pela engenharia. Tá, quando você foi secretário, se eu não me engano, de 2013 a 2015, não foi isso? De transporte? Isso. Qual era a sua prioridade para o estado de Minas Gerais? Eu fui subsecretário de infraestrutura municipal. A gente fazia convênios com os municípios, né? Então, a gente tinha a tarefa rotineira lá, da seção de Matabu, pontes, convênios, e a gente teve um grande desafio. Lá foi um projeto, né, um programa do professor Anastasia que chama Pro Município. A gente fazia convênios de sessão voluntária de recursos do Estado para os municípios. E aí nós fizemos um trabalho de poder ajudar os municípios, e a gente ajudava mesmo, a gente rodava o Estado, ajudando a fazer projetos, ajudando a gastar o dinheiro público em boas obras e melhorias para a sociedade. Então foi um desafio muito grande esse, de rodar os 750 e tantos municípios aí para fazer convênio e tinha que fazer, porque a gente tinha que gastar o dinheiro, criar dinheiro público para voltar para a sociedade. Foi muito interessante, foi um desafio. O que você acha que falta em Belo Horizonte hoje, em termos de infraestrutura? Olha, a gente não fala de mobilidade, é um negócio muito sério, né? Agora, a gente tem uma topografia, né? Se a gente rodar o mundo, funciona, né? É o metrô, que tem uma característica muito particular de situações planas. A mobilidade, para mim, talvez seja o maior desafio, né? A gente tem um problema de segurança pública, que aí todos os entes têm que estar envolvidos, como também de mobilidade. E uma coisa é certa, Raul, as coisas não se resolvem sozinho. Né? Se a sociedade ficar achando que o poder público vai resolver tudo sozinho, é se enganar. As coisas passam por todo mundo sentar e resolver. Eu tenho, quando eu fui regional da Centro-Sul, comecei a discutir muito com a sociedade. Há uma grande polêmica em relação ao nosso lixo. Né? O pessoal questiona muito, o lixo é isso, o lixo é aquilo. Mas quem joga o lixo na rua?
É a prefeitura? Não. É a sociedade. Né? A sociedade, a senhora tem que sair para trabalhar, vai sair cedo de casa, vai pôr o lixo onde? Já põe na rua. E o lixo tem horário para ser colocado. A gente não consegue, né, vamos dizer assim, recolher o lixo o dia inteiro. Então, a sociedade tem que ajudar. E aí é a hora da conversa, do diálogo. Como que a gente pode resolver isso? Porque não é só poder público. É claro, talvez nessa aí o poder público tenha a parcela dele uns 60%, 70%. Mas se a sociedade não vir para dentro e não nos ajudar, a gente não vai resolver os grandes problemas da cidade. Os pequenos a prefeitura resolve, mas os grandes, esse para mim do lixo é um. Eu tenho estudado muito isso e aí estamos elaborando um projeto para ver se a gente consegue mudar essa cara do lixo, principalmente no centro e hipercentro. Então tá bom. Gente, oferecimento Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, melhor concurseiro do país, e Quintais, campanhas criativas, melhor marketing do país. E determinante, agora colégio e pré-ENEM. Quem faz, passa. Ô Álvaro, nós estamos chegando aqui num quadro, já mais para o final do programa, no quadro da Rapidinha. Esse quadro é um bate-volta. Eu pergunto uma coisa, você responde com uma palavra ou com uma frase só. Vamos lá. Tá certinho aí, Tá querido? certo. Tranquilo. Com alguma dúvida aí? Então, Nenhuma. vamos lá. O que você mudaria, se fosse para mudar, você mudaria hoje em Minas Gerais? O governador. Cor, Azul, prato, frango caipira. Belo Horizonte, Amo. CREA, Amo também. Deus. Amo acima de tudo. E para finalizar, por que você aceitou o convite de estar aqui frente a frente comigo hoje? É bom a gente poder falar da gente, né? E muitas vezes a gente falando, a gente também aprende com a gente. E um aprendizado aqui, de refletir muito também, né? Muito bom. Um desafio aceito com prazer. E o que você tem para falar no próximo podcast sobre a Secretaria Hipercentro de Belo A Horizonte? gente está elaborando um monte de coisa e a gente vai vir só para falar de hipercentro, pode ter certeza. Não vai demorar, não. Muito obrigado, Álvaro. Estive com o grande doutor Álvaro Goulart, que é um especialista em engenharia civil, é um catedrático todas as ações que ele faz muito bem. Não tenho dúvida que o seu trabalho será consagrador dentro da secretaria. Parabéns, Álvaro, e continue assim. E as portas estão abertas aqui no Obrigadão. programa. Fique com Deus.